1 Samuel 1, a partir do versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava muito e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos orar? Pai, obrigado por este culto, obrigado pela oração inicial, pela ministração da tua palavra, a abertura, passando pelos louvores, por esse testemunho maravilhoso que nós ouvimos e ouviremos muito mais, eu não tenho dúvida disso, muito mais milagres desse casal, dessa família, e por isso nós te glorificamos. Já temos sido ministrados aqui, e com a tua palavra agora aberta mais uma vez, fala conosco, usa a minha vida, abra os corações, que essa semente caia em solo de fato fértil, não permita que o inimigo roube essa semente, ou que as preocupações da vida nos tire a atenção da tua palavra, porque a tua palavra continua sendo poderosa, nós temos visto isso aqui, a tua palavra de fato é viva e eficaz. Então faça essa vida, faça essa eficácia em nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, igreja, está no meu coração tem uns dias. Eu tive o privilégio de ministrar um pouquinho sobre ela na clínica feminina com o André, a Elaine me convidaram, né, que foi uma benção. Eu fui muito mais ministrado lá do que ministrei, sem sombra de dúvida. Eu não queria nem subir, porque eu fui muito ministrado de verdade. E aproveito essa introdução para dizer, se você quer ajudar, quer cooperar nesse trabalho que os irmãos têm feito, eu vou ser injusto de falar o nome de todo mundo, estou falando do André e da Elaine, mas eu sei que tem mais irmãos aqui da igreja, tais como a Rosana, talvez, eu sei que o Bruno sempre trabalhou nessa área, não sei se está apoiando nesse projeto, mas cola nesse casal, André e Elaine, você que está assistindo na live, eu quero ajudar. Me chama aí no YouTube, eu dou o contato deles, eles precisam de ajuda, precisam de obreiros, precisam de gente para louvar, ajuda financeira, cesta básica. Então já estou usando a introdução dessa mensagem, porque é um trabalho de Deus, é um trabalho correto. Então coopere, você que nos assiste, quer cooperar, comenta aí, a irmã pega o comentário, a gente dá um jeito de entrar em contato. Eu quero ajudar, eu quero louvar lá um dia, eu quero levar a minha igreja, ou eu quero levar mantimento, ou até financeiramente, é uma obra séria, tanto feminina como masculina, de recuperação de adictos e de pessoas em situação de debilidade. Amém? Então, essa palavra já tem queimado meu coração desde antes do sábado. E quem prega a palavra sabe, às vezes você ministra a mensagem, mas você sente que ainda tem que ser dito mais coisa, e o público hoje é diferente. Então, Deus sabe como Ele trata. E hoje eu quero falar sobre relacionamento. Na instrução bíblica de hoje, eu quero falar sobre relacionamento, então eu queria pedir atenção sobre isso, porque eu tenho visto uma grande dificuldade hoje de nós nos relacionarmos entre irmãos, o fator conjugal, entre amigos, existe uma grande dificuldade de nos relacionarmos. E grava uma coisa, igreja,
para de terceirizar as coisas. Já vou começar dando uma exortada na gente, porque eu já falei isso também. Porque essa geração de hoje, porque hoje a geração está fria. Então, você está vivo nessa geração, então você também, meu irmão. Quando a gente fala essa geração, parece que a gente está falando só da galera mais jovem, né? Não, essa geração de hoje não se relaciona, não cultiva amizades, é individualista. Nós estamos encurtidos nesse relacionamento. Ou talvez alguém que você teve algum desafeto. Antigamente a gente sentava rosto a rosto, cara a cara e resolvia. Hoje em dia a gente bloqueia. A gente exclui. A gente deixa de seguir. Virou assim. O relacionamento, se você quiser pesquisar sobre isso, vale a pena. Sociologicamente, nós estamos vivendo a sociedade líquida. Pesquisa sobre isso. Diluída. Na onde não se firma amizades, na onde não se firma relacionamentos. E pastor, eu vim aqui ouvir do evangelho, você vai falar de relacionamento, parece uma palestra. Calma, meu irmão. A Bíblia inteira é pautada em relacionamento. Entre irmãos e entre nós e Deus. A Bíblia não foi desenvolvida, ou muitos mártires não morreram, só para a gente ter um conhecimento teológico. A Bíblia está cercada de relacionamento. O que diz Salmo 133? Quem é bom de Bíblia? Precisa pôr lá? Deus se agrada, é bom, é suave, é agradável que os irmãos vivam em união. Deus gosta de comunhão, Deus gosta de união. Hoje a gente está tendo que participar de debates, por exemplo, o qual eu debati, defendendo que a gente tem que estar numa igreja. E hoje existem pessoas que falam que não, e você não tem noção o quanto de comentários opositores querendo provar biblicamente, mas não tem como, mas enfim, de que não precisa congregar mais. Você pode sozinho buscar a Deus. Aí eu fico pensando assim, não vou entrar nesse tema especificamente, mas eu fico pensando, se eu posso sozinho buscar a Deus, e de fato posso, mas se essa é a vida completa, eu posso isolado viver com Deus e não preciso de ninguém. Por que quando Deus criou Adão, pastor Adriano, ele falou assim, ele criou Adão ficou bonitão, sabe? Tudo nos trinques, perfeito. Era o verdadeiro super-homem, na minha opinião, né? Adão era fera. Mas ele olhou para Adão e falou assim, não é bom que esse homem viva só. A solidão dele não está legal. E a solidão do Adão não é só por causa da mulher. Ali é uma comunidade, porque ele poderia ter criado a mulher e falar, tá bom. Quando ele cria a mulher, ele fala, gere filhos e filhas, povoe a terra, comunhão. A igreja fala de comunhão o tempo todo. Só que se relacionar não é fácil. Não é fácil, é muito difícil você lidar com pessoas que pensam diferentes de você. Pensa no seu trabalho, você está lá trabalhando, e se esforçando, e você passa 8, 10 horas do seu dia, muito mais com pessoas do seu trabalho, talvez do que entes queridos seus. É fácil? Nem um pouco. Tem hora que você quer gritar e sair correndo daquele lugar, não é assim? Às vezes é desesperador, mas você tem que estar lá naquele lugar. Nós precisamos nos relacionar o tempo todo. Os líderes aqui de departamentos, quem me assiste que é líder da igreja de alguma coisa, é mamão com açúcar ser líder, gente? E aí, líderes, é bom? É gostoso? Uhul! Que delícia! É bom? É uma honra, mas é fácil? Nem um pouco. Porque você tem que saber como fala com um, com o outro. Às vezes você fala com um, a mesma coisa que você fala com o outro fala, beleza, o outro chora. Aí você tem que ir lá e... Então, irmão, o que aconteceu é que o jeito que o senhor falou, e chora, eu não estou... Cada um tem um jeito aí, você tem que administrar. Não, então com esse irmão eu tenho que falar a mesma verdade, mas escolher as palavras. E às vezes dá vontade de você falar, eu vou... Quem já teve esse desejo? Fala a verdade, eu já tive. Eu vou lá para o interior e eu vou lidar com gado. Quem já pensou isso? Ergue a mão aí, vai, só para eu não pecar sozinho, maravilha. Eu vou lidar com gado, mas você vai ter que comprar ração, você vai ter que ter peão para cuidar do gado. Véio. Vai ter ser humano ali, o gado vai te dar uma chifrada se você não tomar cuidado. É difícil, irmão. A gente tem que se relacionar. E o que isso tem a ver com o texto? Tudo a ver. Eu quero deixar algumas considerações para vocês aqui hoje, que vão nos confrontar, mas eu espero que consolem no final. Vão sim nos confrontar. E
você vê aí se isso tem a ver com a sua vida ou não. Hoje eu queria trazer uma pregação muito de cunho prático. Muito para a gente sair daqui refletindo e, poxa, eu preciso entender que o relacionamento é necessário. Eu não posso me isolar numa bolha, eu não posso me isolar numa vida só minha, eu preciso viver em comunidade, eu preciso estar com pessoas e eu preciso saber lidar com essas pessoas. Então vamos lá. A primeira consideração que eu quero deixar com vocês é que o amor e o sofrimento geralmente vêm de pessoas próximas. Eu falava isso também lá na clínica. Não é verdade? Tanto o amor quanto o sofrimento, ou muito amor, ou muito sofrimento, vem de pessoas mais chegadas. Faça um exercício aí com você, se você quiser. Vamos falar do sofrimento primeiro. Momentos difíceis que você passou na sua vida, que você chorou muito. Tenta buscar na sua memória momentos da sua vida que você se angustiou, que você chorou, que foi difícil demais e que tiveram envolvimento de pessoas. Você vai perceber que pessoas próximas geralmente te causaram esse grande sofrimento. Por exemplo, uma separação, um divórcio. Como é que divorcia? Homem e mulher. Você quer mais intimidade que essa? Às vezes o seu cônjuge foi aquele que mais te magoou um dia. O seu pai, a sua mãe. Eu me lembro, igreja, eu posso falar isso abertamente, porque já foi, enfim, resolvido, vamos pôr assim. Então, a nossa vida tem que ser uma carta de Deus, então eu vou falar de mim. Eu nunca esqueci. Sabe aquelas coisas de criança que você tem memórias? Eu não sei, você tem 50 anos, mas você lembra de alguma coisa quando você tinha 3, sabe? Então eu tenho alguns relances da minha vida, e esse eu não esqueço, eu deveria ter. Se eu tivesse 6 anos, 7, era muito, já estava um pouco maior. E eu lembro, meu pai, ele era dependente químico assim, nível hard mesmo, de droga, de bebida, ele tomava um xarope, chamava Pambenil. Alguém lembra desse aí? Antigo, um xarope viciante. Então ele sempre se envolveu com drogas e bebidas, se separou da minha mãe. Eu ia todas as férias lá, toda a mesadinha que minha mãe dava para passar as férias, ele pegava para beber e usar droga. Eu tinha essa memória de eu dormindo, ele entrando, mexendo na minha bolsa e pegando dinheiro, o dinheirinho que ela me dava para gastar. E eu naquela idade eu não contava para minha mãe, eu guardava isso para mim e eu não entendia. Meu Deus, é meu pai e ele está pegando o meu dinheirinho dos meus doces, por que ele está fazendo isso? Eu não entendia isso. Mas isso me machucava muito. Uma vez, tudo isso tem a ver com a palavra, tá? Uma vez a minha avó, que é mãe do meu pai, me deu um trenzinho. Tanto que quando sobrar um dinheiro eu vou comprar um trem, só por causa disso aí. Vou comprar um trem, trenzinho. Ela me deu um trenzinho que ele ligava, ele ia tchuc, tchuc, tchuc. Eu achava aquilo lá de ferro, era muito caro. Ela me deu e meu pai chegou em mim e ele falou, né, um adulto tem argumento. Uma criança, filho, vamos vender esse trem e a gente faz um dinheiro, metade para mim, metade para você, e você vai ter dinheiro. E vendemos o trem. Eu falei, tá bom, tudo bem, eu não tinha inocência, e eu vi aquela pessoa levando o meu trenzinho embora, e eu, meu Deus, mas eu queria esse trem, eu não queria papel, moeda, eu queria esse trem. Aí dividiu, ele pegou metade dele, a minha metade acho que ele pegou depois de novo também. Me lembro de uma vez que ele morava numa pousada, e um amigo dele foi lá, eles colocaram uma carreira de cocaína, ele cheirou na minha frente. Então, as dores que eu tenho, eu não estou falando isso para, enfim, atormentar meu pai que é vivo. Eu amo meu pai, está tudo bem agora. Ele é batizado, é cristão, não bebe, não fuma, não usa droga mais, ele está limpo, graças a Deus. Graças a Deus, mas eu passei. Eu poderia aqui citar, mas não é meu testemunho hoje, é pregação da palavra. Mas para dar um exemplo de que, quando eu penso em dor, eu penso nesses momentos. Em dor que eu estou falando aqui para você, doeu, eu me lembrei. Sabe quando você sente a dor de novo? Mas é uma dor que passou, eu vejo ele, está tudo bem, mas passou. Então, os sofrimentos, você deve estar buscando na sua memória aí, em dores que você passou, sofrimentos que você passou, e geralmente vem de pessoas próximas, porque as pessoas de longe, elas podem te magoar, alguém do seu departamento de trabalho. Sabe quando chega alguém novo, do nada, e causa um reboliço na empresa, assim? Sabe? E essa pessoa vem, te atormenta, é difícil, você ora, mas ela logo vai embora. Acabou, foi embora. Essa pessoa não tem uma importância sentimental para você.
Você é cristão, em Cristo Jesus você ama essa pessoa, mas você não tem um vínculo emocional. Mas quando vem de alguém próximo, como foi o caso de Ana e Penina, que nós estamos lendo aqui, Ana e Penina eram mulheres de um mesmo homem, naquela época isso era tolerável, tá bom? E elas viviam na mesma casa. Como é que você vive num mesmo lar e alguém te atormenta todo momento? E o tormento da Ana, da Penina, em relação a Ana é: eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho filhos, você não pode ter filhos. E a Bíblia diz essas duas palavras aqui, eu não vou, por causa do tempo, eu não teria competência também de entrar no grego e tudo mais, mas essa palavra do versículo 6, irritava e embravecer, é da mesma raiz. Irritar e embravecer, do versículo 6, é da mesma raiz que é perturbar. A Penina perturbava a Ana. Não era só eu tenho, você não tem, era de perturbar. Sei lá, estava lá dormindo: Ana, eu tenho filho, você não tem. Ia tomar café: vem meus filhos que eu tenho e a Ana não tem. Era tipo assim. E hoje é aniversário do Juninho. Ô, Ana, não, você não tem, né? Perturbar, sabe? Perturbar de ficar no pé mesmo. Esse é o sentido dessas duas palavras do grego aqui, de ficar incomodando. E eu costumo dizer que é uma dor dupla, porque você já sente a dor de você não poder ter algo. Porque o ser humano, ele se compara muito, né, igreja? A gente se compara muito. Geralmente a gente olha o que a gente não tem e o outro tem, é muito difícil, em qualquer área. E se esse outro que tem, o que você não tem, fica te atormentando, não é ruim? E se esse outro é próximo seu, é o fim, é horrível. Alguém da sua família, alguém que você gosta, naquele jantar de fim de ano, fica te mostrando conquistas ou coisas que tem e você não tem. Dói. A gente é cristão, a gente fala: não, tudo para a glória de Deus, Deus dá, Deus tira o que Ele quiser dar, mas dói. O fato é que dói. Então, o sofrimento, ele geralmente vem de pessoas próximas a gente. Só que o amor também. Pense em momentos gratificantes na sua vida, momentos gostosos, momentos de carinho, momentos de amor. Da onde vieram? De alguém muito próximo de você, de alguém muito chegado a você. Talvez esse cônjuge que um dia te fez sofrer muito, chorar, você queria que ele morresse e ressuscitasse depois, mas naquele momento você queria que ele morresse. Tamanha irritação e perturbação, esse mesmo cônjuge também te deu alegrias maravilhosas. Eu tenho uma frase comigo, com a minha esposa, você pode achar ela dura ou não, mas é a nossa realidade. Eu falo: Camila, você tem o meu melhor e o meu pior. Então, é isso aí. Você vai ter sempre o meu melhor, mas infelizmente você terá sempre o meu pior. Ninguém aqui terá o meu pior. Vocês não me conhecem. Ela tem o meu pior. Mas ninguém aqui terá o meu melhor como ela. Mas não mesmo. Ela é a minha primeira ovelha. E é assim que a gente deve encarar. Então, melhores e piores vêm de pessoas próximas, não é assim? Desculpa que eu estou sem copo aqui, eu tenho que tomar no gargalo, me perdoe a indelicadeza. Os irmãos estão entendendo? Simples, a mensagem de hoje é simples. A gente escolhe, igreja, a gente escolhe o que a gente recebe mais, porque é uma realidade. A gente vai sofrer, a gente sofre. O sofrimento, ele vem de pessoas próximas. A gente também vai se alegrar, a gente vai amar. E esse amor também vem de pessoas próximas. Então, a gente vê aqui nessa passagem bíblica, olha que interessante, o versículo 5 de 1 Samuel. Vai no versículo 5 comigo, lê comigo, ó. Porém a Ana dava uma parte, Eucana, aqui está falando de Eucana, que é o marido. Para Ana, o Eucana dava uma parte excelente, porque ele a amava. Porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deixa eu ler de novo. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha essa informação. Então a Bíblia está dizendo que Eucana, o marido de Ana, amava tanto Ana, que quando ele ia sacrificar, ele dava o dobro, uma parte excelente. O melhor era para Ana, não era para Eucana. Então, Ana tinha coisas que a Eucana também não tinha. Talvez seja por isso que a Eucana perturbava tanto a Ana. Bicho, baguncei tudo. Como é que é? É que Eucana parece nome de mulher. Ô, Senhor, me ajuda aí. Eucana, prazer, Eucana. Não é estranho?
Mas vamos lá, tá, me perdoe, gente, ainda bem que essa igreja é boa. Volta. Ana recebia porções amorosas de Eucana, o seu marido, com um nome esquisito, nome afeminado, mas ele era homem mesmo, né? Tinha até duas. Ana recebia porção. Então ela tinha o amor e o melhor de Eucana, seu marido. Penina não tinha o amor de Eucana, mas tinha filhos. Talvez seja por isso que a Penina penava em cima da Ana. Ficou claro? Então era um jogo de percas ali. No fundo, Penina também sofria. Muito, porque, tá bom, eu tenho filhos, mas o progenitor dos meus filhos não me ama. Eu estou vendo ele aqui, se rasgando de amor pela minha rival. Meu Deus, que casa devia ser essa? Que casa terrível devia ser essa? Então, olha que interessante o versículo 5. A Ana, o Eucana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E o 6, e sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O motivo é o mesmo, gente. O motivo do amor de Eucana é o mesmo motivo do ódio de Penina. Então, eu e você somos Ana nessa situação. Pelo menos nessa, agora. Você vai aceitar o que aí? Receber o amor ou o ódio? É assim que a gente precisa viver. Porque a gente foca muito no ódio. Muito no lado ruim. Eu me lembro da história de Esther. Essa história sempre fica no meu coração e quando eu posso eu cito. Você lembra de Esther? Da história de Esther? Que tinha um cara lá que ele se chamava... Nossa, sumiu agora da minha cabeça. Ramã? O mauzão lá. Não, o Mardoqueu eu vou falar também. Amã. Amã, tá certo? Amã. Quem era Amã? Ele era o segundo mais importante do império. Era o segundo cara mais importante. Quando ele entrava num ambiente público, todo mundo se prostrava, todos. Então ele era o cara. Só que tinha um cara que ficava de pé, que vocês acabaram de falar o nome aí. Mardoqueu, ou Mordecai. Todo mundo se prostrava, Mardoqueu ficava lá de pé. Eu não vou me prostrar nada, eu só me prostro a Deus e coisa e tal. Era o que acontecia frequentemente, e Ramã ficou tão irritado, que você conhece o desfecho, e por tantos outros motivos ele quis exterminar o povo judeu. Eu me pergunto, poxa, as coisas já estavam boas para Ramã. Ele era o segundo mais importante, estava tudo bem, por causa de um cara que não se prostra. Tudo bem, Ramã era um agagita, e dizem que o rei Agag, lá na frente Israel poupou ele, existe uma vingança de Ramã com os seus antepassados, pode ser, mas isso é uma teoria, não é provado. Mas o fato é que ele estava bem na cena, ele era um ministro, ele era um segundo mais importante. Uma pessoa não se prostrava para ele, e ele perdia o sono por causa do Mordecai. E a gente é assim. Nós somos assim, igreja. Às vezes as coisas estão funcionando numa área e não estão em outra. E aonde que a gente vai olhar mais? Onde não está funcionando e vai reclamar e jogar energia ali e ficar triste ali porque aquilo não funcionou, porque aquilo não deu, ou porque aquela pessoa, você está no seu setor, na sua empresa, tem 100, 200, 300 pessoas, mas tem um supervisor que é o Satanás encarnado. Esse cara tira a sua paz. Os outros você se dá bem. Você lidera um grupo, a gente está falando de relacionamento hoje, e tem um Judas lá no meio, mas tem 11 discípulos. Entendeu? 11. E tem um cara, você vai ficar olhando para o cara. Não, esse aqui não fez, esse aqui não fez, esse aqui. Você está lançando a sua energia, a sua dor no lugar errado. Não é assim que Deus trabalha. Se Deus trabalhasse com essa ótica, nós estávamos todos mortos. Quem é que ama Deus? A Bíblia diz em 1 João 4,19 que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em Romanos 5, salvo engano, que Ele morre por nós, nós sendo ainda pecadores. Então Ele faz primeiro, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então como é que a gente vai se relacionar e focar só no lado ruim, só na penina da história? Ah, pastor, mas dói, tá bom, dói, mas tem o Eucana também, meu querido. Você pode escolher, que é a segunda consideração que eu quero deixar aqui para vocês. Então, amor e sofrimento geralmente vêm das pessoas próximas, não é isso? Porém, a segunda consideração, para o sofrimento, aprendizado e oração. Para o amor, valorização. Então você vai receber sofrimento. Eu não quero te enganar e você já é um adulto.
o sofrimento não vai acabar. Até de pessoas próximas, não vai. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Como? Chora. Ana chorou. Sofre. Clama. Tenta conversar. Aprende alguma coisa com isso. Porque hoje eu atendo pessoas que lidam com pais que não foram bons pais na infância. Eu sei como atender essas pessoas. Não só com a palavra, mas com a minha experiência viva. Eu tenho experiência para atender essas pessoas. Entende? Então você pode pegar esse sofrimento que é duro e vamos fazer uma matemática aqui, bem prática. A gente vai sofrer. A Bíblia diz, você vai sofrer. Já que a gente vai sofrer, eu preciso aprender alguma coisa com sofrimento. Eu preciso tirar alguma coisa boa disso aí, algum tipo de aprendizado. Então, para o sofrimento, oração, choro, o que eu posso aprender com isso, Senhor? Se o Senhor controla todas as coisas e está permitindo esse sofrimento, esse espinho na carne, esse mensageiro do Satanás me apurrinhando aqui, se o Senhor está permitindo, o que eu preciso aprender? De repente ele vai te falar, que a minha graça te basta. Igual ele falou para Paulo. Você precisa aprender talvez a ser mais humilde, porque se todos se prostrassem para você, se todos fizessem o que você manda, você não ia para o joelho, você não ia buscar estratégia, você não ia melhorar na sua liderança, você não ia se aperfeiçoar, porque todo mundo concorda, você fala, todo mundo diz amém, mas tem aquele que fala que não fala amém, que não concorda. E esse cara, eu vou dizer uma loucura para você aqui, mas essa pessoa pode ser até um instrumento que Deus permite, como Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu o mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo com um espinho na carne. Foi Deus, não foi o diabo que falou, quer saber? Eu vou esbofetear Paulo. No Satanás não tem esse poder não. Tá bom? Deixa eu já desmistificar uma coisa. Se você é cristão, a Bíblia diz que o maligno não te toca. Sabe quando ele pode tocar? Se Deus permitir. Para que Deus permitiria o diabo nos tocar? Por algum motivo, tá? Como fez com Jó, como fez com o apóstolo Paulo. Para algum crescimento nosso. Então deixa eu aprender isso rápido. Tá entendendo? Deixa eu entender isso rápido. O que eu preciso aprender aqui então? Para eu entender rápido e esse mensageiro de Satanás ir embora logo. O que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso aprender? Comece a orar, jejuar, clamar. Sabe o que Ana fez? A Bíblia não fala que Ana rebatia Penina. Ana chorava. E chorar numa situação dessa é muito humilhante. Mexe com o nosso ego. Alguém vai lá e quer triunfar sobre você e você virar outra face, é o que a Bíblia está dizendo o tempo todo. O tempo todo. Só que a gente quer reagir. Quer pegar nos cabelos também. Quer brigar também. Quer falar, eu não tenho filho. Mas o nosso marido, na verdade, é só meu, porque ele só ama eu. E fica aquela coisa de gente carnudona. A Bíblia diz, igreja, que a vingança é do Senhor. Grava isso. Às vezes a gente é maltratado, dá vontade de reagir, não dá? Ou é só eu? Eu quero, meu irmão, eu sou sangue do Nordeste, velho. Os Alencar eram inimigo dos Lampião, pelo menos a história que meus avós falavam, não sei se é verdade. Era cangaceiro de chapéu de coco, meu. A vontade é, meu Senhor, manda um meteoro só na cabeça dessa pessoa e maceta ela. Maceta. Mas aí eu lembro da Bíblia, né? Senhor, se o Senhor fizesse isso comigo, hein? Eu já teria morrido, porque eu sou tão pecador. Tantas vezes eu te magoei, te entristeci. Então eu vou perdoar, porque o Senhor me perdoa. Eu não sou melhor que essa pessoa. Então deixa eu aprender alguma coisa. Já que o Senhor está me permitindo viver essa dor, está doendo demais. Eu estou vendo que o Senhor está trabalhando aí. Então, o que eu tenho a fazer? Eu estou orando, aí não para. O mensageiro de Satanás não vai embora. O que eu faço? Então deixa eu aprender. Nós precisamos ser mais práticos, igreja. Nós temos vivido uma sociedade de muito lamento, de muita postagem. Porque tem pessoas que não nos valorizam. Tem pessoas que não te valorizam, sim. Essa é a realidade. Não vai mudar até a volta de Cristo. Desculpa. Não, pode ser que essa pessoa que te apurrinha, ela nunca vai mudar. Nunca. Pastor, você não tem fé? Claro que eu tenho. Mas tem vasos da ira, velho.
Tem vaso de ira. Pastor, você está meio calvinista. Não estou, é a Bíblia. Não sou calvinista, não. Mas tem pessoa que é filho do cão mesmo, velho. Ela está lá para quê? Para acabar com você. É só para isso. Pastor, você não tem misericórdia. Que Deus perdoe e essa pessoa vá para o céu e está tudo certo. Eu não falo de salvação aqui. O dono da salvação é Jesus. Não somos nós. Mas se tem pessoas que vai ser difícil, é o espinho na carne, são situações, o que eu faço? Eu não tenho saída, então eu vou aprender alguma coisa com esse sofrimento. E sabe o que eu vou fazer também? Na outro lado da história, tem pessoas que te amam, igreja, de verdade, que te valorizam de verdade. Existem Eucanas na sua vida. Existe sim, porque se você não tem, você então é a Penina da história. Não tem ninguém, então essa palavra para você é diferente, você é a Penina, tá bom? Pode ser, que eu estou falando com Penina aqui. Pastor, então você está falando que eu não tenho jeito, não sei, pode ser que não mesmo. Eu prego para que sim, a gente está aqui para isso. Mas se você está se identificando com isso, se você é a Penina de alguém, para, viu? Isso é ruim, isso faz mal. Você vai pagar diante de Deus, tá? A Penina, se ela não se arrependeu, ela se lascou diante de Deus. Não é brincadeira não, você ficar fazendo alguém tropeçar, entristecendo alguém. Mas se você se sente alguém que sofre na mão de pessoas, de situações, às vezes pessoas que te amam. A Bíblia diz que os inimigos às vezes é da nossa própria casa, não é? Jesus veio trazer a espada, não é isso, igreja? Que a Bíblia está dizendo o tempo todo. A gente não quer sofrer, mas infelizmente o sofrimento está aí. Só que no outro lado existem Eucanas. Existem maridos, entenda isso espiritualmente, existe o noivo Jesus Cristo, existem pessoas que te amam de verdade. Sabe o problema? É que o seu foco está em quem não te ama, ou até te ama, mas está te fazendo sofrer. Por que você não olha em quem te ama de verdade? Por que você não olha as pessoas que o Senhor colocou ao seu redor e que estimam você, e que gostam de estar com você, e que oram por você? Por que você não valoriza isso? Por que você não contempla isso? Por que você não se alegra com isso? Existem pessoas aqui nessa igreja, líderes, porque eu conheço que se você vir chorar aqui, essa pessoa fica até 4 da manhã com você. Sabe por quê? Porque ela te ama e às vezes você não valoriza. Ela te ama, ele te ama, mas você não valoriza. Por que que a gente não valoriza ferramentas, instrumentos, pessoas que Deus colocou ao nosso redor? Precisamos, igreja, valorizar. Às vezes a gente conta com a amizade de A, B ou C, ou com a retribuição de A, B ou C, e a retribuição não vem de A, B ou C, a amizade não vem de A, B ou C, mas vem do D, do E e do F. Você nem contava, sabe o que você faz? Gruda nessas pessoas. Ame de volta, valorize. É o que Ana, eu acredito que fez, porque Ana se sentiu confortável e consolada quando Eucana diz assim, no versículo 8, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes, igreja, quando a gente está com uma tempestade forte no meu lar, eu não sei se você é assim, eu aninho ali a minha família, eu, minha esposa e minha filha, e falo: se a gente estiver junto, tá bom. Se a gente estiver junto, vamos enfrentar essas tempestades que virão. O importante é a gente estar bem, é a gente estar junto. Está doendo, a dor lá de fora, a tempestade que vem lá fora é pesada, a desvalorização de pessoas, a ingratidão é pesada, mas se você, minha esposa, ser assim comigo, talvez eu não suporte, vai ser muito difícil, mas se a gente estiver bem, glória a Deus. Sabe o que a gente tem que fazer em momentos de dificuldade, como nós temos vivido? Se agarre com unhas e dentes com aqueles que te amam, com aqueles que valoriza essa pessoa. Abandone momentos de trabalho para passar um tempo com essa pessoa, ora com essa pessoa. Essa mensagem parece ser simples, mas você não tem noção. Irmãos, nós somos 100% relacionáveis, 100% de contato. Não adianta, você pode ser o mais duro que, não, eu sou durão. Não é, todo mundo precisa um do outro. Foi Deus que falou quando criou Adão. Não é bom esse cara, esse Superman aqui, ficar sozinho, não. Ele é o cara, mas sozinho ele não é nada. Ele precisa de companhia.
Assim é a nossa trajetória cristã até hoje. Se você acha que não, se você não valoriza isso, você já está afadado à história de Penina, uma vida amarga. A sua vida é muito amarga. Se você não ri com um amigo, se você não ora, se você não tem alguém para você chegar e fazer isso aqui, ó. Esse cara sou eu. Entendeu? Se você não tem essa pessoa, que triste é a sua vida. Que amargurada é a sua vida. Jó, quando ele passou no pior momento de angústia dele, tinha uns amigos, meio tortos, meio estranhos, mas eles estavam lá. A Bíblia diz que eles jejuaram a semana inteira com o cara. Todo mundo gosta de apedrejar os amigos de Jó. É fato, eles acusaram Jó, mas eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. Mas para mim eles eram amigos. Eles estavam ali a semana inteira jejuando com um cara cheirando mal, sem dinheiro, sem filho, sem nada. Isso é o quê? Isso é amizade. Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar por ele. Aonde? No Getsêmani. Jesus está o quê? Angustiado até a morte. Ele vai orar, quando ele volta, os caras estão dormindo. Ele acorda o pessoal, volta, soa sangue, ele está sofrendo ali as dores da cruz, que ele sabe que vai vir pela frente, ele volta, os caras estão dormindo. Mas ele considera aqueles amigos. Às vezes o seu amigo não é aquilo que você espera, mas esse cara te ama. Essa pessoa que mora com você te ama. Cola nessa pessoa, nesse Eucana e valorize, igreja. Então, para o sofrimento, aprendizado, oração, choro. Eu estou lançando a real que você já sabe, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. Eu já perdi noites, já chorei por ingratidão de pessoas, eu acho que você também. Já chorei por pessoas próximas de mim, que eu falei, eu não acredito que essa pessoa fez isso comigo. Me caluniou dessa maneira. Talvez eu já fiz pessoas chorar. Eu não sou o mocinho da história, não. Talvez eu fui a penina de alguém. Talvez você foi a penina de alguém. Mas hoje nós precisamos olhar seguindo e olhar pessoas que estão querendo caminhar conosco e que nos amam de verdade. Eu te digo, tem igreja. Tem Eucanas por aí. Você talvez só não está valorizando muito, porque você é igual o Ramã lá da história de Esther. Está só olhando a pessoa male, a pessoa que não está valorizando você. Tira o foco disso. Vocês não têm noção o tanto de atendimento que eu tenho feito, e a pessoa vem com um papo teológico, vem querendo conversar de Bíblia, de grego, não sei das quantas, mas no fundo a pessoa está com uma dor, e aquela dor é uma pessoa que causou, ou ela que causou. No fundo é relacionamento. No fundo, ela saiu por causa de alguma coisa do pastor, ou ela entrou na igreja e está apanhando lá, e ela quer falar de Bíblia comigo, se tem que dizimar, se é pré ou pós, se é calvinista ou arminiano, mas ele não quer saber disso, ela não quer saber disso. Essa pessoa está sofrendo o dano de um mau relacionamento, porque talvez essa pessoa está olhando só para o lado ruim do negócio, e que tem, se você olhar, tem bastante. Tem em nós, começa da gente, não é verdade? Então é isso que a gente tem que considerar. Quando eu falo de relacionamento, de amizade, conjugal, meu irmão, a gente precisa urgentemente valorizar. Pronto. Aí, pronto, pode? Está repreendido em nome de Jesus. Precisamos, igreja, valorizar o que está à nossa frente. Nós temos passado nessa vida perdendo tempo, sofrendo e mergulhado, como diz a canção lá, na nuvem de lágrimas. Estou só vivendo aquilo lá. Aquela dor e a sua vida está parada, meu irmão. Sua vida espiritual está parada, sua vida de oração está parada. Seu cristianismo está parado, sua alegria está parada, você não se alegra na sua casa com seus filhos, está tudo parado, porque você está olhando aquele patrão demoníaco, aquele funcionário difícil, aquele ente querido seu que te apurrinha toda vez. Mas não tem só esse tipo de gente no mundo. Tem pessoas do bem, tem pessoas que amam a Cristo, tem pessoas que te amam, e aí, a gente vai escolher que lado? Então, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, é o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Eu caminho para o último ponto, que é o principal relacionamento de todos, o relacionamento com Deus. Me diz assim, quando eu falo de relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus é de receber e entregar. Eu também falava sobre isso lá na clínica, e é isso aí mesmo. A Bíblia diz em João 4,19,
que Deus nos amou primeiro, que o cordeiro foi preparado antes, você nem existia. Ele já foi preparado para sofrer e morrer por você, por pecados que você nem tinha cometido, mas cometeria. Ao mesmo tempo, Jesus te ama primeiro. Então, você não amava Jesus nem um pouquinho quando Ele te amava, quando ele te amou. Ele te curou, às vezes você nem pediu. Ele falou com você, às vezes você nem pediu. Eu comecei na igreja por causa de menina. Você acredita nisso? Por causa de guria. Falei, nossa, quanta jovem tem aqui. Aleluia. 16 anos, pastor Marcos. O hormônio lá em Marte. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Ô, glória. Mas não deu um mês, eu já estava... E as meninas saíram tudo, eu fiquei lá. Ô, glória. Vai. E eu fiquei lá. Porque aquele homem falava tudo da minha vida. Tudo. Jesus me pegou no colo. Me consolou. Me ajudou a passar por traumas que você não tem noção, mas eu sei que você tem os seus também. Por situações que eu nem imaginava. Eu nem o conhecia, ele falou, vem cá. Quem é o Senhor? Vem cá. Ele me amou, Ele cuidou de mim, Ele me perdoa até hoje. Se eu estou aqui hoje de pé, é a misericórdia dEle, não é a sua também? É a causa de nós não sermos consumidos. Se tivesse um termômetro de pecado, que em um momento esse termômetro chegasse e a guilhotina caísse em cima de você, quem teria cabeça aqui? Ninguém, meu irmão. Ninguém. Se tivesse tem um hipostômetro, não é? Sei lá o nome lá. Fala aí. Jesus, é tão difícil o nome quanto ter um impostômetro, né? Que mede o imposto que entra no Brasil. Não sei onde está esse negócio. Onde? São Paulo, tinha que ser, né? Se a pessoa tivesse o pecadômetro, pecadômetro do Roger, Jesus amado, excedeu, guilhotina nele. Não tinha mais um ser vivo. Sabe por que a gente está aqui? Amor. Ele resolveu nos amar. E a gente definitivamente não merece. A gente sabe que não merece. Mas ele falou, eu te amo, mesmo assim. Um Deus que leu meus pensamentos, continua me amando, eu não consigo entender isso. Não consigo. O mais perto que eu consigo entender do amor de Deus é quando eu olho para minha filha. O mais perto, que ela pode fazer qualquer coisa. Eu vou amar ela pro resto da vida. Mas ainda assim é um amor que eu dou palmada nela. Mano. Às vezes eu quero esganar ela. Nosso amor, ele é corrompido, ele é meio judiado, né? Mas Deus não. Ele te amou primeiro, Ele se entregou primeiro, Ele te perdoa primeiro. O perdão vem primeiro do que o arrependimento. Quando você fala, Senhor, eu estou arrependido, Ele fala, o perdão já está aí. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, em diante, acho que do versículo 3, que bendito seja o Deus e Pai, que já nos deu todas as coisas. Ele já te deu. Você só precisa alcançar isso com o teu arrependimento. Quando você se arrepende, Ele fala, o perdão já está aí. A morada sua, de João 14, a sua casa já está preparada. Lá no céu, sabia? Eu vos prepararei morada. Jesus falou isso para os discípulos. Tem 2000 anos que Ele está preparando. Já está pronta, com certeza. Entendeu? A casa já está lá. O reino já está lá. As benesses já estão lá. O enxugar de lágrimas já está lá. A bênção já está lá. A bênção já está aqui. O cuidado já está aqui. O perdão já está aqui. Então Ele entregou primeiro. O que a gente tem que fazer agora? Ao entender e receber tudo isso? Entregar também. E como é que a gente entrega? Amando o próximo. Amando a penina. Abraçando. Cuidando. Perdoando. Sendo luz nesse mundo que está cada dia mais trevas. É assim que eu e você devolvemos de alguma maneira, porque a Ana fez isso. O que ela mais queria era o que, igreja? Quem? O Samuel, o dono desse livro. Eu quero um filho, quero um filho, quero um filho, quero um filho. Mas se o Senhor me der um filho, se o Senhor benignamente atender as minhas orações, o Senhor me dá, eu te devolvo. O dia que Deus, e aqui eu finalizo, igreja, o dia que Deus compreender que qualquer bênção que Ele te der, você está disposto a devolver, você entendeu tudo. Entende? O dia que Ele entender que se Ele te der dinheiro, condição financeira, isso não vai mudar quem você é. Pelo contrário, você vai ter mais condição de ajudar, de cooperar e de fazer o reino de Deus avançar.
Ele vai te abençoar. O dia que Ele vê que os seus relacionamentos são fortes, são saudáveis, são tratáveis, são amorosos, que você entendeu esse conceito que Ele te deu primeiro, Ele te perdoou primeiro, então logo você retribui. O dia que eu e você entender, Ele vai falar, Ele entendeu, então libera as bênçãos para Ele. É assim que funciona, porque no reino de Deus a gente recebe primeiro, Ele nos dá primeiro e depois a gente entrega. Isso é relacionamento com Deus. Quando nós dobramos o joelho e oramos no nome de quem? Por quê? Porque Ele morreu por nós. Porque Ele se sacrificou por nós. Porque Ele foi o substitutivo na cruz por nós. Era para eu e você estarmos naquela cruz, Ele se substitui e fala, eu vou, sem pecado. E quando a gente aprende esse princípio e a gente começa a se doar para o próximo, a se dar pelo próximo, a buscar relacionamento, porque a Bíblia diz assim, no que diz respeito a vós, estejais em paz com todos os homens. Então, da sua parte, procure paz com todos, até esse que te apurrinha, até esse mensageiro de Satanás, procure a paz. Quando a gente se doa nesse nível, a gente está se esvaziando. E o que acontece quando a gente se esvazia? Ele enche. Para mim, não existe na vida melhor jeito para se encher de Deus do que eu esvaziar tudo que eu tenho. Você pode ir no maior congresso do mundo buscar o Espírito Santo. Isso é bom. Um congresso vai ter grandes nomes, vai, busca, está tudo certo. Vá, tem excelentes obras aí, vai, mergulhe, imerge, aprenda, está tudo certo, você vai ser cheio lá. Mas não existe lugar melhor para se encher do que o esvaziamento. Quando você ir num congresso desse, vou dar o exemplo, se a pastora Cris me permitir, e procure a pastora Cris e a equipe dela, que eu sei que a minha sogra está lá também. Todo domingo, pastora Cris, ela está lá assim, meu Deus, meu genro, eu preciso te falar, que eu fui lá no Itacume, que eu fui na reunião, e bebê, ela está muito mais cheia do que quem vai lá. A Cris, a equipe lá, vai ser muito mais cheia, todos serão, mas eu não tenho dúvida que na matemática aí, quem se esvaziou será muito, mas muito mais cheio. Não é, Ferreira, quando você vai na missão, como é que você volta? Ele é assim, não é? Ele volta assim, ó, radiante, por quê? Ele se esvaziou. Aí veio o que a Bíblia diz do óleo fresco, da unção fresca. A gente fica retendo muito, a gente não quer se relacionar, a gente retém, a gente parece o azeite numa vasilha, que é bom, mas fica parado, ele fica insosso, gordurento, fedido. Agora, quando a gente movimenta, quando a gente dá, quando a gente se doa, quando a gente entendeu todos os princípios que eu coloquei aqui para vocês do relacionamento, no final das contas, Jesus entregou, a gente recebeu muito dele, a gente entrega de volta e se esvazia por isso, aí a gente se enche de novo. A gente recebe duas vezes, quando Jesus nos encontrou e quando a gente se esvazia. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Pastor César.